A fase atual do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, ela preocupa. Não é de hoje. Fazem anos e mais anos que o Corinthians não consegue competir no topo da tabela dentro do Campeonato Brasileiro. Desde o nosso título em 2017, o último título de Campeonato Brasileiro, o Corinthians ano após ano vai se afundando, vai deteriorando e vai entrando sempre no campeonato para brigar, para escapar do rebaixamento. Isso tem causas, isso tem motivos, isso tem justificativas. Isso não está acontecendo do nada, isso não está acontecendo por acaso. Não, o Corinthians vem traçando todo o passo a passo para não se tornar um time competitivo. E entendam, isso não é algo único da gestão do Augusto Melo. Isso é algo herdado dos anteriores presidentes que o Augusto Melo tem que dar um basta. Hoje no vídeo do canal do Torcedor Corintiano, eu vou tentar trazer alguns poucos motivos, tentar falar sobre eles, para tentar explicar, na minha opinião, claro, os principais motivos que fazem o Corinthians esse ano oscilar tanto entre bons desempenhos em outras competições para quando chega no Campeonato Brasileiro sofrer e sofrer muito. E no final do vídeo a gente vai fazer uma projeção desse mês agora de junho do Corinthians, mês que o Corinthians só tem Campeonato Brasileiro, então é um mês importantíssimo para a gente somar pontos, para tentar se distanciar da zona do rebaixamento que nós estamos hoje. Peço para vocês, claro, que estão aqui no canal pela primeira vez, se inscreverem no canal. E sempre, gente, não custa nada, é grátis, é super fácil, é só clicar no joinha para deixar aquele like e fortalecer o canal do Torcedor Corintiano. Para começar a falar sobre os motivos do Corinthians estar nessa draga no Campeonato Brasileiro, né, para o Corinthians não conseguir vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, eu quero começar a falar sobre a gestão administrativa do clube. O problema do Corinthians hoje, ele não vem do Augusto Melo só, única e exclusivamente. O Augusto Melo, na minha opinião, já tem uma parcela de culpa, mas o principal problema do Corinthians é o seu histórico. São os seus antigos gestores, os seus antigos presidentes. Desde 2017, tanto André Sanches quanto Duílio Monteiro Alves, e até antes dele, Roberto de Andrade, enfim, eles trabalharam de uma forma a não visar o futuro e sempre o presente. E o pior de tudo é, essa visão de presente, ela foi feita de uma maneira totalmente distorcida. O Corinthians foi sempre um time que teve as mais altas folhas salariais do Brasil, mas quando você olhava para o elenco, isso não condizia. Você olhava o Corinthians tem a maior folha salarial do Brasil e esses são os jogadores que tem no time. Isso não faz o mínimo sentido, não faz a menor, não tem coerência nisso. Esses fatores fizeram, junto de outros vários, que o Corinthians sempre entrasse nos campeonatos sem qualquer perspectiva de brigar no topo da tabela. O Corinthians entrava no campeonato com, sei lá, top 3 folhas salariais, mas quando você olhava no elenco, era talvez o elenco 12º, 13º, e meio que acostumou o Corinthians a ficar brigando na parte de baixo da tabela. Se a gente parar e lembrar os jogadores que foram contratados muitos atletas de um nível baixíssimo por valores altíssimos ou às vezes para ganhar salários altíssimos. Duílio Monteiro Alves e André Sanches geraram um problema gigantesco para os seus futuros. Porque hoje, quando a gente olha o Augusto Melo tentando montar um time, a gente tem a seguinte questão na mão dele. O Corinthians hoje tem uma dívida que estima-se que está próximo do 2 bilhões de reais. Dívidas essa de coisas relacionadas ao clube e junto da Neoquímica Arena. Aí eu pergunto para vocês, o clube do Corinthians hoje, o Corinthians, ele tem um faturamento gigantesco. O Corinthians hoje é o segundo clube que mais fatura no Brasil. Se o Corinthians fosse bem administrado há anos, o Corinthians facilmente teria essa dívida controlada e conseguiria brigar, disputar, lutar por atletas de mais alto nível. Peço para que vocês reflitam comigo. Qual é a chance hoje do Augusto Melo entrar numa disputa, por exemplo, por um De La Cruz que saiu do River Plate e foi para o Flamengo? O Corinthians hoje, de capacidade de receita, ele está no mesmo nível que o Flamengo. Os dois estão na mesma prateleira. Porém, quando a gente olha na verdade, nu e cru ali,
O Corinthians hoje não tem capacidade nenhuma de brigar com o De La Cruz no Flamengo, de brigar, sei lá, pela volta de um Felipe Anderson. O Corinthians não tem essa capacidade. E aí cabe a um Augusto Melo, que pode ter os problemas que for, pode ter gastado dinheiro com jogadores que não valem, mas cabe a ele ir procurar um Rodrigo Garro, que foi um dinheiro alto investido, mas é aquilo que te sobra, é tentar apostar em jogadores de times emergentes, de times periféricos, que talvez tenham um destaque, mas que não foram comprovados no alto nível. E aí você aposta no Rodrigo Garro, que não é uma certeza, pode ser algo no futuro, mas não é uma certeza. Tudo isso por causa aquela bagagem pesada que o Corinthians carrega, culpa dos que administraram o clube. O Corinthians hoje é uma marca gigantesca, mas um clube muito mal gerido há anos. Cabe ao Augusto Melo mudar isso. A primeira janela de transferências do Augusto, ela foi uma janela que é 880. Porque você traz uma quantidade grande de jogadores, você reformula o elenco, só que os jogadores que chegam, eles não é que tipo assim, pô, não era pra trazer esses jogadores. Só que os jogadores que chegam, eles não podem ter o peso de serem os titulares, porque pra isso eles não têm nível. Eles chegam pra compor o elenco. Só que aí você pega um clube que o valor de dinheiro que você tem pra investir é baixo, as dívidas são altíssimas e você precisa reformular tudo. Tá feito o caos, tá feito o problema, e aí você não tem como investir em atletas que cheguem, vistam a camisa e elevem o nível. Você tem que apostar, você tem que colocar um Hugo, você tem que apostar um Mateuzinho, você tem que ter um Pedro Raul, que, como eu já disse, para compor elenco são ótimos, mas aí você acaba colocando um dinheiro a mais, os valores pagos em muitos atletas que chegaram são a mais, tudo isso porque é meio que sobra, o mercado entende que você está desesperado e o mercado sabe que dali vai ter dinheiro para ele sugar e o Corinthians se coloca nesse buraco. É um problema, é caótico. E aí a gente parte pro elenco do Corinthians hoje, né? As peças que o Corinthians tem. E se a gente olha o plantel do Corinthians hoje, a gente fica meio que decepcionado, é a palavra certa, cara. Porque se a gente olhar o time titular que vem sendo base do Antônio Oliveira, a gente chega a uma conclusão de que o Corinthians é um time competitivo. Contra equipes mais fracas que o Corinthians, principalmente dentro de casa, a gente tem uma chance muito grande de vencer os jogos. Porque os 11 titulares do Corinthians, eles podem não ser os melhores, mas eles são competitivos. Eu diria que contra qualquer time hoje da América do Sul, o Corinthians consegue competir. Pode ser que não consiga competir os 90 minutos, mas em algum momento do jogo vai competir. Pode ser que perca, mas ele vai competir. A questão pra mim de tudo é o seguinte. Pega o time titular do Corinthians hoje, vamos botar o que tem de melhor, tá? É Carlos Miguel, Fagner, Félix, Kaká e o Hugo. Ranieri, Breno Bidon. Aí Wesley, Yuri, Garro e Coronado. Esse time não é ruim. E como eu já disse, ele consegue competir. Para mim o maior problema de tudo é o seguinte. O banco hoje do Corinthians, hoje é muito fraco. É muito fraco. Porque aí você tem peças que o nível do titular pro reserva, ele cai muito. Ele é uma discrepância absurda. Você pega o Fagner, que é o lateral que não vem sendo aquele Fagner que já foi um dia, mas quando você compara ele com o Mateuzinho ele serve para ser aquele reserva que, cara, você precisando, talvez o Fagner cansou, você precisa de um lateral que apoie bastante numa determinada característica de jogo, ele sirva. Mas hoje a gente tá com o Fagner machucado e a gente vê que o Mateuzinho, para ser titular, ele não consegue. Você tem um Pedro Raul que serve para uma característica muito específica do jogo, mas se você precisar contar com ele para mudar uma partida, não funciona. Quando você tem um Wesley, que hoje é a nossa única e exclusiva jogada, se o Wesley não tá bem, ou se o Wesley tá muito bem marcado, você busca no banco opções, coloca um Romero, coloca um Mosquito, não sai nada do lugar.
O Mosquito hoje, por exemplo, é um cara que não tem nem aquela jogada característica dele, que era partir para a linha de fundo e tocar para trás. Ele não consegue. Se você vai esmiuçando o elenco do Corinthians, você vira e fala, cara, não tem quem trocar. Se o time titular não conseguir jogar, o banco não vai te entregar o que você precisa, que é aquele respiro, aquela novidade. E isso tudo faz com que o time fique fraco, fique debilitado, que fique um time morno. É óbvio que o time titular do Corinthians, quando pegar um Nacional do Paraguai, ele vai vencer, porque a discrepância é muito grande. Só que quando a gente pega e olha os outros rivais que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro, o nível do Corinthians, ele ou se iguala ou fica abaixo. Então, o que o Augusto Melo precisa fazer? O Augusto Melo vai ter que dar urgentemente uma forma de trazer pelo menos uns 3 ou 4 reforços na janela de meio do ano. Para não reforçar o elenco, mas para chegar e jogar, para chegar e vestir a camisa, para chegar e dar opções para o Antônio Oliveira. O time do Corinthians hoje ele se vê preso a, cara, vamos dar a bola no Wesley, vamos esperar que o Wesley consiga driblar um, consiga driblar dois, consiga criar uma jogada e aí o campo se abra pra gente. E aí chega uma bola pro Rodrigo Garro, e aí chega uma bola pro Yuri Alberto. Quando isso não acontece, as outras jogadas fluem muito pouco. O Garro não tem conseguido ser o jogador que a gente viu no começo do ano. O Yuri tá bem, mas ele precisa ser municiado. O Coronado começou a jogar agora, mas eu não sei se ele vai ser o cara que a gente espera, que a gente torça pra ele ser. E aí vem o banco, que é o que não dá a qualidade suficiente pro Antônio mudar o jogo. É óbvio que tem problema, o Antônio precisa extrair mais, ter variedade de jogo. Mas as peças que ele tem hoje são peças problemáticas. Então a questão é, o Antônio tem que trabalhar, tem que diminuir essa Wesley dependência que a gente tem, mas reforços precisam chegar para que o Antônio consiga ter variedade de jogo e consiga mesclar esse elenco para competir contra os principais adversários hoje do Campeonato Brasileiro. E a terceira questão que eu trouxe sobre essa fase do Corinthians é que nós, torcedores, precisamos entender a situação que o Corinthians se encontra hoje. Se a gente parar para pensar, o Corinthians hoje é um time de médio para baixo nível. Não adianta a gente achar que o Corinthians vai brigar para ir para Libertadores no Campeonato Brasileiro. Pode até ser que aconteça, mas não é a nossa realidade. Nós temos que entender que nós temos um time fraco. E a nossa realidade vai ser, se tudo der certo, escapar do rebaixamento mais rápido esse ano do que foi o ano passado. Eu sei que é difícil pra gente se contentar com isso. Eu sei que é ruim, eu sei que é chato. Mas hoje, infelizmente, é a nossa realidade. Óbvio que tem que ser cobrado o Augusto Melo agora para que consiga montar uma equipe forte para que a gente não brigue lá embaixo, para que a gente não fique lutando contra o rebaixamento. Mas principalmente o que a gente tem que cobrar do Augusto Melo é que ele consiga sanar as dívidas, que ele consiga tirar a corda do nosso pescoço, que ele consiga fazer uma gestão limpa, para que o Corinthians daqui a 2, 3, 4 anos seja um time que consiga competir com os principais clubes, tanto em contratações quanto em campeonatos. A realidade do Corinthians hoje não é essa. Se a gente pegar o Campeonato Brasileiro, que tem 20 equipes, tira o Corinthians, eu digo pra vocês que tem pelo menos hoje umas 12 ou 13 equipes melhores que o Corinthians hoje. De cabeça, tem os 3 do Rio são melhor, Botafogo, Flamengo e Fluminense. 3 de São Paulo, Palmeiras, São Paulo e Bragantino. Os 2 de Minas hoje são melhor, Atlético e Cruzeiro. Você tem os 2 do Sul, já são 10. Os 2 do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio. E aí você coloca Bahia, Fortaleza, que são melhores. Então só nisso o Corinthians já, de qualidade, já seria no máximo um 13º. Então cabe a nós também entendermos a real situação do Corinthians hoje. Hoje o Corinthians não tem equipe para brigar no topo da tabela. O Corinthians não tem esse tipo de time. E isso não é só do Campeonato Brasileiro, é do ano todo. Eu peguei os números do Corinthians no ano todo contra times de Série A. Foram apenas 9 jogos, contando Paulista e Campeonato Brasileiro. Mas os números preocupam e deixam escancarados isso. O Corinthians venceu um jogo só, que foi contra o Fluminense. Empatou 3, Fortaleza, Palmeiras e Atlético.
Mineiro no começo do Campeonato Brasileiro e perdeu outros 5. São derrotas para São Paulo, Botafogo, Flamengo, RB Bragantino e Juventude. Os problemas dessa tabela do Corinthians e o que escancaram é o seguinte: o Corinthians no seu máximo ele vai conseguir competir. Peguem o jogo contra o Botafogo. O jogo contra o Botafogo é aquilo. O primeiro tempo do Corinthians ele competiu, ele jogou de igual para igual, ele batalhou. Mas quando o Botafogo implementou um ritmo a mais e o Corinthians não conseguiu elevar o ritmo dele, o Botafogo foi para cima, fez um gol e poderia ter feito mais. Infelizmente, o campeonato do Corinthians esse ano não vai ser contra Botafogo, não vai ser contra Flamengo. O campeonato do Corinthians é contra Juventude, é contra Vasco, é contra Criciúma. O Corinthians não pode perder jogos como o da próxima semana contra o Atlético Goianiense. O Corinthians contra essas equipes de topo de tabela, hoje ele tem que ver e se comportar, na minha humilde opinião, dentro de campo, como um time que sabe das suas limitações e vai jogar tentando fazer de tudo pra se doar ao máximo e mostrar, tipo assim, cara, eu sei que eu sou pior, eu sei que você é melhor, eu não vou querer jogar de igual para igual com você porque eu vou ser superado, eu vou dar o meu máximo, jogar como um time pequeno para tentar somar o máximo de pontos. Mas o campeonato do Corinthians, desde o começo do ano, é campeonato para jogar com um time do mesmo nível que ele. E hoje, talvez a gente tenha 7 times piores ou do mesmo nível que o Corinthians. Vocês entendem que o problema hoje ele é muito maior do que apenas... Pô, contra os times Racing na Copa do Brasil, no Sul-Americana, a gente deita. Aí chega no Campeonato Brasileiro a gente não consegue jogar. São muitos os fatores. São o nível dos adversários, é o nível do nosso elenco, são as variações táticas que a gente tem, são as opções, são a parte financeira, são os problemas administrativos que surgem toda hora. É o caos que muitas vezes gira em torno do Corinthians, mas é algo que é normal para um clube dessa grandeza. Então, a tendência é que o Corinthians sofra esse campeonato brasileiro todo, que brigue lá embaixo, que talvez na Copa Sul-Americana consiga chegar lá na frente, porque é um campeonato mais acessível. Mas se no final do ano a gente se livrar do rebaixamento e não ganhar nenhum título, não é algo pra ficar maluco e querer matar todo mundo. A gente tem que torcer hoje pro Corinthians, é óbvio, não cair e quitar as suas dívidas, diminuir as suas despesas. Aí sim vai ser um ano bom pro Corinthians. E para finalizar o vídeo, os próximos jogos do Corinthians esse mês. Eu vi muita gente quando postaram falando, pô, tem que fazer 21, tem que fazer 18, é obrigação fazer tudo isso. Às vezes eu penso que eu sou um pouco pessimista, mas eu tentei fazer uma tabela mais realista. Eu já tirei o jogo do Botafogo, que já foi, não tinha nem feito com o jogo dele. Mas os próximos jogos do Corinthians, o Corinthians tem 6 jogos esse mês. Tem jogos fáceis e jogos difíceis. Eu fiz uma projeção de que se o Corinthians conseguir somar 10 pontos, tá excelente pro mês de junho. 10 pontos. Porque o Corinthians enfrenta dia 11 agora, na próxima semana, o Atlético Goianiense fora de casa. Tem que vencer. É obrigação vencer o Atlético Goianiense porque é um rival direto. Depois o Corinthians enfrenta os Tricas dentro da Neoquímica Arena. O Tricas já não tem mais aquele peso de ganhar dentro da nossa casa. Jogo difícil. Pra mim, empate. Já estamos 4 pontos. Depois enfrenta Inter e Atlético Paranaense fora de casa. O Inter não se sabe aonde ele vai jogar e o Atlético Paranaense fora. Cara, desses 2 jogos, talvez a gente consiga vencer um e perder outro. Já vamos para 7 pontos. Eu coloquei talvez uma vitória contra o Inter, dependendo. Então a gente tem 3, 6, 7 pontos. E aí os outros 2 últimos jogos são Cuiabá em casa e Palmeiras fora. É aquilo, cara. Cuiabá tem que ganhar e o Palmeiras, sei lá. Eu não sei dizer o que acontece fora de casa o Corinthians contra o Palmeiras. Então a minha projeção seria que o Corinthians fizesse 10 pontos. Podendo mudar os placares, mas eu acho que uma projeção mais real seria o Corinthians fazer 10 pontos no campeonato nesse mês, o que nos levaria a 15 pontos. Mais do que isso, eu acho muito difícil. Eu espero que aconteça, mas eu não acho que seja uma realidade factível para o Corinthians hoje. Pode ser que venha a acontecer, mas não seria surpresa nenhuma se o Corinthians fizesse até menos pontos do que isso, visto que talvez tirando o Atlético Goianiense e o Cuiabá, os outros são todos jogos dificílimos, porque enfrenta 2 clássicos
e os outros 2 jogos fora de casa são contra equipes muito fortes. Então, para fechar o vídeo, para finalizar tudo, o restante de ano do Corinthians, ele vai depender de alguns fatores. Contratações, possíveis, o trabalho do Antônio Oliveira melhorar, a gestão ser melhor, mas de qualquer forma, a nossa realidade não é brigar lá no topo da tabela. A gente tem que exigir sempre o melhor do Corinthians, mas tem que ter os pés no chão para entender que as coisas podem demorar um pouquinho para melhorar. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tem mais fatores, se as coisas que eu disse fazem sentido para você. Fala pra mim a projeção de pontos que vocês acham que o Corinthians vai fazer, se vocês acham que 10 é pouco, se você acha que 10 é muito, se você acha não, dá pra gente ganhar todos. Eu vou dar uma lida nos comentários e aí qualquer coisa a gente grava outro vídeo mais pra frente. Um forte abraço a todos vocês, agradeço muito a todos que chegaram até aqui. Uma ótima tarde, ótimo dia, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!